Deus aqui. Aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É com muita alegria que estamos aqui outra vez adorando nosso Deus. Quem está contente, irmãos? Quem está feliz? Amém, glória a Deus. Quem nos visitou hoje pela primeira vez? Aqui tendo a família, não? Pastor Ricardo, vindo de Portugal, nos visitar. Eu tive o privilégio de conhecer ele em Israel, estivemos juntos em Israel. E sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Alguém mais nos visita? Não mais ninguém? Todos estão da casa? Amém, Deus te bendiga. Amém. Eu tenho uma palavra esta manhã para nós outros, para nosso coração. E eu quero invitar a todos que abram tua Bíblia, um livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, de 38. Todos encontraram? Amém? Quem não encontrou, temos aqui, não? Que pode ajudar-te. Agora eu tenho que encontrar, não? Não abri. Aqui está. Amém? Diz assim, eu creio que muitos conhecem esse passagem. Diz assim, 38. Mientras iba de camino com seus discípulos, Jesús entrou em uma aldeia e uma mulher chamada Marta lo recebeu em sua casa. Tinha ella uma irmã chamada Maria, que sentada aos pés del Senhor, escutava o que ele dizia. Marta, por sua parte, se sentia abrumada porque tinha muito que fazer. Assim que se acercou a ele e lhe disse: Senhor, não te importas que minha irmã me haya dejado servindo sola? Dile que me ajude. Marta, Marta, lhe contestou Jesus, estás inquieta e preocupada por muitas coisas, pero solo uma é necessária. Diga comigo, solo uma é necessária. Maria ha escogido la mejor e nadie se la quitará. Amém? Cerra tus olhos uma vez mais, vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus. Esta manhã, Senhor, eu quero agradecer-te, Senhor, por mais essa oportunidade. Senhor, estamos aqui, Senhor, em tu presença. Espírito Santo de Deus, venga, Senhor, a hablar em nosso coração esta manhã. Senhor, que tu vengas, Senhor, tomar tu lugar de honor em esta manhã. Senhor, senta, Senhor, e toma, Senhor, este lugar, Senhor, com tu presença. Espírito Santo de Deus, venha ministrar algo novo em nosso coração. Bendiga, Senhor, cada irmão que está aqui. Que tu venga a crescer e eu venga a minguar esta manhã, Senhor. Habla com nós outros, Senhor, através de tu palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Poder sentar-os. Amados, eu sei que muitos conhecem esse passagem. É muito conhecido. Quem já leu os evangelhos, já escutou a história de Marta. Essa mulher aparece em algumas histórias do evangelho. E podemos aprender esta manhã com esse passagem algumas coisas e algumas lições para nossas vidas. Para que tu possa entender um pouco do contexto, Jesus, ele entra nessa aldeia. Aqui não disse de onde, mas sabemos que era em Betânia. Alguns outros evangelhos nos dizem que era em Betânia, estava cerca de Jerusalém. E Jesus, ele vivia onde vivia seu amigo Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria. Então, vemos que Jesus chega allí acompanhado de seus discípulos e é recebido na casa de Marta. E a Bíblia nos diz que Marta lo recebeu, que acabamos de ler. Então, isso nos dá a entender que Marta era a irmã maior. Marta possivelmente era maior que Lázaro e Maria. Então, ela era responsável. Ela tinha um papel como responsável em aquela casa. E por lo tanto, até mesmo por la hospitalidade prestada a Jesus e a seus discípulos. Irmãos, naquele tempo não era
coisa simples. Em aquelas condições, receberam um maestro em sua casa. E mais 12 homens. Não era fácil. Tu imagina-te comigo. Ponga em lugar de Marta. Em las condições daquele tempo. E naquele tempo existia uma expectativa muito grande em relação àquele que receberia, o anfitrião. Tinha uma expectativa muito grande como ele receberia as pessoas. Porque era necessário aqueles que chegaram em sua casa lavar os pés daqueles que estavam chegando. Não poderia faltar bebida mentre eles estavam ali. Então se sabia que deveria ter todo listo para receber essas pessoas. Não? Para ver se tinha lugar para dormir. Possivelmente Jesus ia dormir ali. Ela já sabia. Porque Jesus sempre quando passava, chegava em sua casa, passava por ali. Não era a primeira vez. Então eu creio que Jesus tinha um lugar quando ele se quedava com seus discípulos, quando ele ia para Jerusalém. E ele se quedava em Betânia e se quedava na casa de Marta e Maria. E seu amigo Lázaro. Então vemos que não era fácil. Então é mais ou menos como em Brasil, não? Aqueles que são de Brasil sabem que às vezes aqui também, não? Às vezes tem final de ano, não? Fim de ano, quando vem os parentes de lejos, não? Chama e diz, me vou aí tu casa, vamos aí em família para passar fim de ano. Então vemos que muita gente que vai. Então sabemos que não é fácil receber pessoas em nossa casa. Não? Demanda um serviço. E eu imagino que hoje tu casa será muito mais receptiva que na casa do primeiro siglo em Betânia. Seguramente, tu casa é muito melhor para receber as pessoas que antigamente. Seguramente. Pero todo isso demanda trabalho. Todo isso demanda trabalho. Demanda esforço. Não? Demanda serviço. Não? Muitas vezes aqui vemos o apóstolo Ricardo, não? Quantas pessoas, quando temos eventos aqui, pessoas também que recebem irmãos de fora, quando vêm, não? Sabe que há um trabalho, um serviço, não? Tu queres oferecer o melhor para as pessoas que chegam em tua casa. Não é assim? Sabemos que é isso. Então, queria que seria de nós outros, irmãos, se não for o serviço? O que seria de nós outros? Boa parte de nossa vida é basada em serviço. Não? Praticamente tudo o que desfrutamos é fruto de serviço de alguma pessoa, de várias pessoas. Seguramente. Da mesma maneira que nós outros também servimos outras pessoas, às vezes com nossa inteligência, com nossa sabedoria, com nosso conhecimento, para que outros também desfrutem desse serviço. Então não existe um mundo onde não necessitamos de los serviços, de um de outro. Não existe. O serviço é tão necessário que quando lemos o livro de Hechos, capítulo 6, havia uma demanda. A igreja estava necessitando de serviço. Vemos que os órfãos e as viúvas necessitavam ser cuidadas. E os apóstolos tinham que se cuidar da palavra, de predicar o evangelho. Eles não podiam cuidar dessas pessoas. Então, vemos aí a instituição do corpo diaconal. Vemos que eles levantam diáconos para cuidar dessas pessoas. Então, o serviço era importante. Vemos que para essa comunidade foram oficializados, levantados diáconos em essa comunidade para que todos foram devidamente assistidos. E se era importante em esta época, imagina nos dias de hoje, também é importante. O serviço é importante, irmãos. Se na igreja primitiva era importante, para nós outros hoje também. Para um culto como esse ocorrer, alguém abriu a igreja hoje. Tive que abrir a igreja. O ministério da alabança, estiveram aqui antes, preparando, ensaiando aquilo que hoje cantamos. Os diáconos hoje chegaram temprano para limpar tudo isso. Os de la cocina estão preparando a comida. Os porteiros aí abaixo também para recepcionar. Os de la recepção, de los niños, o ministério infantil, os de la mídia estão aqui desde temprano. Então, amados, vemos, hasta eu me preparei para estar aqui hoje. Os da intercessão. Então, vemos, por isso que, se somos edificados em este momento como esse, é grande parte fruto do trabalho de diversas pessoas. De diversas pessoas.
Se estamos desfrutando hoje porque pessoas trabalharam para que esse momento estivesse ocorrendo. Aplauda ao Senhor. E a vida secular não é diferente. Nós necessitamos de serviço. Tu necessita arreglar teu coche? Se tu quer arreglar teu coche, é com o Patrick, com o Marcos aí. Eu estou fazendo já a publicidade. Merchandise. Se tu necessita cortar o pelo, com o Arthur. Então necessitamos de serviço. Estamos todo no momento necessitamos de serviço. E, amados, e com a tecnologia que hoje temos, somos capazes de servir as pessoas de uma maneira muito mais especializada, né? Mais rápida, com mais opções. Vemos que até a comida é mais rápida, tudo é mais rápido. Não vemos aqui a capacidade que temos de transmitir um culto como este. Pessoas de outro lado do mundo estão nos vendo. Então vemos que com a tecnologia somos capazes de servir outras pessoas. Pense em tu trabalho. Pense em tu trabalho. E como as coisas avançaram de los 10, 20 anos para cá. Como as coisas avançaram. Pense como o mundo está mais produtivo. E como hoje podemos fazer em segundos o que levaria dias antes. Então vemos que está assim. Nós servimos uns a outros. Mientras também somos servidos por las pessoas. Somos servidos. E o mundo funciona assim. E se não tiver essa coletividade, nossa vida seria miserável. Então, o serviço é uma bendição. O que Marta estava fazendo era uma bendição. Era uma função muito importante. Ela estava dando as condições necessárias para que Jesus, o quê? Predicara, ensinara aos discípulos. Então, ela estava preparando todo. Então, o serviço era uma bendição. Pero, hermanos, essa manhã eu quero que tu reflexione um pouco. E eu quero alertar a igreja, a ti. Isso me alertou também. Porque, amados, temos que tomar cuidado com os muitos afares. Temos que cuidar como está a nossa vida. Como estamos vivendo. Porque a prioridade de Marta era o serviço. E Jesus lhe disse: estás inquieta e preocupada com muitas coisas. Porque, amados, reflexionando sobre esse texto, me deparei com a seguinte convicção: qualquer um de nossos nomes entraria em esta frase de Jesus. Marcos, por que está tão preocupado e inquieto? Carol, por que estás tão preocupada e inquieta? Sara, por que está tão preocupada e inquieta? Entraria para nós outros hoje. Serviria para nós outros. Em nossas vidas. Nosso tempo está tão produtivo. Tanto serviço. Eu que o que mais escuto da gente, quando tu pergunta, como estás? Como em Brasil, uma correria. Aqui, estou liado. Eu não paro. Estou com tantas coisas para ser, tantas coisas. Estou liado com isso, estou a top, estou com muito trabalho. E as duas palavras de Jesus traduzem nossa vida: inquietude e preocupações. Traduzem nossas vidas. Estamos preocupados e inquietos com tantas coisas. Estamos sendo pressionados, irmãos, todos os dias por el Deus de liado. Deus liado, estou correndo, estou com essa correria, estou assim. Não paro. Estamos e todo está nos levando a uma velocidade incontrolável. Estamos acelerados. Não temos paciência para mais nada. Antes eu escutava uma mensagem de 2 minutos tranquilo. Hoje eu não tenho mais paciência. Eu tenho que pôr na modo 1.5, 2.0 e para escutar uma mensagem de voz que tem 2 minutos. Nós não temos mais paciência, estamos assim, correndo, não tenho tempo mais. Estamos assim, tanto a seres, é trabalho, é família, é ministério, é aquele, é o partido de minha equipe.
É aquele cliente que eu tenho que pagar, eu tenho que receber, as faturas que eu tenho que fazer, o pressuposto que eu tenho que fazer. Essa semana eu tenho que solucionar uns problemas. Essa semana, aquela reunião que eu tenho que fazer. O fulano que postou um novo vídeo no YouTube e no Instagram, eu tenho que ver. A nova série que vai sair. Estamos assim, amados. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Estamos correndo para allá, estamos correndo para cá, fazendo aquilo. Amados, se não paramos, seremos engolidos por o Deus correria, o Deus liado. Seremos engolidos. Amados, estão roubando nossos dias, dia a dia, em nome do sucesso, em nome do dinheiro. Nós outros hemos olvidado de contar os dias, amados. Nós outros estamos contando os anos. Já parou para pensar? Um ano mais. Um ano mais. E a Bíblia nos diz em Salmo 90, 12: ensina-nos a contar bem nossos dias, para que nosso coração adquira sabedoria. Contar os dias, amados. Estamos contando cumpleaños. Não, amados. Estamos contando cumpleaños. Conte os dias, amados. Viva os dias. Hoje, quando tu despertou, tu agradeceu a Deus por mais uma oportunidade de vida? Ou quando tu termina o teu dia, tu agradece ao Senhor, contempla aquilo que o Senhor te deu esse dia? Se tu não hace isso, empeça a agradecer. Contemplar os dias. Contempla na oportunidade mais que Deus está te dando. Muitos hoje não despertaram. Muitos hoje não despertaram, literalmente. Não tem mais uma oportunidade. Então, se estamos assim, estão roubando as coisas de valor, estão roubando de nós outros as coisas, tempo de qualidade. Queremos viver o extraordinário, mas eu quero que tu viva o ordinário. Que tu possa viver o ordinário como extraordinário. As coisas simples. Outro dia, meu filho falou algo no meu coração que, sabe, entrou assim. Eu estava aí, eu sempre tento ser um padre presente, jogar com os ninhos, né? Agora eu tenho somente 2 mais pequenos, Gustavo já não hace falta jogar. Mas eu antigamente era com o Gustavo, jogávamos futebol, andávamos de bicicleta, e hacíamos as coisas. Sempre estava aí, parecia que em Brasília parecia que tinha mais tempo. Nós estávamos aí vivendo, eu me acordo que desfrutávamos. E aí outro dia, Felipe, não, para mim, vino, e sempre eu quando puedo, salgo para jogar futebol, porque ele gosta de futebol. Nós queremos deixar ele contente, leva ele para jogar futebol. Então você estava aí outro dia, ele, papai, vamos, eu tenho uma coisa para fazer. Não, porque hoje tenho isso. Não, porque amanhã tenho que fazer isso. Não posso. E aí outro dia tem um evento aqui na igreja, eu disse, não podemos aqui e tal. Aí outro dia, sempre assim, e algo dentro de mim disse assim, para um pouco. Escuta, tu está negligenciando. Pero eu queria assim, passando os dias assim. Aí foi, há 2 semanas mais ou menos, ele vindo e disse, papai, vamos jogar futebol. Eu disse, estou cansado. Estou fazendo umas coisas aqui. E ele disse, mirou-me, saiu da habitação, cerrou a porta, passou 1 minuto. Abriu outra vez a porta e disse assim, papá, desfruta. Porque eu sou pequeno todavia. Desfruta. Porque eu vou crescer. Ele disse, vou crescer. Claro, irmãos. Eu disse, madre minha, estou assim. Porque, irmãos, se não damos conta, estamos perdendo os tempos. Nossos filhos estão crescendo e não estamos dando conta. Claro, fui jogar futebol. Depois desta. Depois dessa, não há como. Fui jogar futebol. Eu larguei todo e disse, vamos. E eu creio que minha sogra ia escuchado, porque eu saí da habitação e disse assim. Sim, ela. Claro, amados, é assim.
Se não paramos, estamos perdendo. Não estamos desfrutando. Estamos liados. Amados, às vezes em nome de tua empresa, dos negócios, estamos buscando o extraordinário, o sucesso, o dinheiro, e estamos negligenciando o ordinário, o comum, o habitual. Viva o ordinário de forma extraordinária. Que Deus vai ser o extraordinário, irmãos. Haga-lo simples, que Deus vai ser o extraordinário. Porque estamos nessa velocidade todos os dias. Vamos ser, vamos avançar, vamos estar. É assim que estamos vivendo. E às vezes Deus está dizendo, tranquilo, viva o dia de hoje. Desfrute daquilo que Deus tem te bendecido. Deus tem dado muitas bendições para nós outros, irmãos. Às vezes não estamos dando conta, porque estamos aí, não estamos vendo, estamos insatisfeitos com as coisas. Pero Deus tem te bendecido. Agradeça a Deus pelas bendições todos os dias que Deus tem te dado. Deus é fiel. Será que não estamos correndo demasiado? Será que tu estás vendo a vida aí e tu não estás vivendo? Nós estamos acelerados em todo. E essa aceleração, estamos perdendo qualidade. Estamos perdendo qualidade. Quem já comeu aqui macarrão ou pasta hecha em casa, assim? A abuela preparou e tal. Eu era assim, quando eu era pequeno, eu me acordo disso. De minha madre, de minha abuela, hacemos aí final de semana, fazendo os macarrões a mano, com o cilindro, preparando, todos aí na cozinha preparando. Eu me acordo disso. E é muito bueno. E ayer estávamos aí por la noite, Felipe, minha esposa havia salido, estava eu e Felipe disse assim, papá, vai ser aqui já te como, não é? Como no Brasil, miojo. Como que é água? Disse 3 minutos. Põe lá água aí, 3 minutos. É rápido. E ele preparou, disse, eu que preparo então, prepara, te ajudo. Aí tá, e aí eu fui provar, amados, não tem nada a ver com um macarrão, uma pasta preparada. Com a prisa de todos os dias, estamos perdendo qualidade. Estamos perdendo o sabor das coisas. Por um movimento. Não, temos que fazer. Vamos fazer. Nós creíamos que, há tempos atrás, que a tecnologia nos deixaria mais produtivos, então sobraria mais tempo. Eu me acordo, não, quanto mais tecnologia, mais tempo nós temos para nosso estilo de vida mais saudável. Vamos ter tempo mais para a família, para a espiritualidade, para Deus. Vamos ter tempo mais para Deus. Amados, eu confesso algo dentro de mim que está muitas vezes me molesta. Digo por mim. Não, às vezes uma peleia, não? Às vezes tanta coisa para contestar. Às vezes eu corro, me move um montão de mensagem, um montão de coisa para contestar, aqui, outra ali, outra coisa para solucionar. Amados, é verdade, às vezes eu tenho ganas de lançar fora isso. Não sei se é só o Joe que estou assim, ou é mais gente assim também. Está cansado de tantas coisas nos roubando o nosso tempo. Eu tenho que fazer isso, já tenho que responder. Eu estou preparando a palavra, mandando mensagem para pessoas, tá aí, porque me ajuda com isso, eu disse, mano, se eu não derro cerca, eu não paro, todo momento. E nós estamos, lendo um pouco do imóvel, já estamos pensando, pode estar enviando mensagem, é assim que estamos assim, estamos roubando. Pelo que ocorreu, na verdade foi o revés. Nós outros llenamos, pensamos que a tecnologia ia nos ajudar, mas não. Às vezes passamos tempo aí, perdendo tempo, no virtual. Estamos sendo virtual. Estamos deixando de viver. Porque às vezes te manda um vídeo, não, tu vê, coisas sanas. Tu pensa a rir, aí tu já te manda Instagram. Aí tu entra no Instagram e já começa a ver um Reels aí. Aí tu vê outro, aí tu começa a rir, aí você vê outro. Aí quando tu vê, tu está aí 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Aí tu vê lá o informe semanal que tu estavas conectado. 4 horas diárias, 5 horas diárias.
A gente quer muito mais. Pero estamos assim. Então, nós estamos gerando cada vez mais atividade, dia mais. A ponto de alguns dizer, quem já escutou isso? Que 24 horas está sendo pouco. Já escutei pessoas falar, eu necessito mais tempo para ser tudo o que eu tinha que fazer. 24 horas está sendo pouco. Porque eu tenho que fazer muitas coisas. Estamos correndo, fazendo isso, aquilo, estamos como Marta, preocupados. E Jesus ali, em um salão, ensinando coisas preciosas. Se nosso dia tiver 48 horas, seguro que nós outros seríamos capazes de llenar todo esse tempo com coisas importantes e coisas sem importâncias também. Llenaríamos esse tempo e continuaríamos sem tempo para ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Em Egipto, quando Moisés e Arão se apresentam delante de Faraó, pedindo para que o povo saíra do Egito, não? Liberar ao povo para sair do Egito, para cultuar a Deus no deserto, quando ele se apresenta delante de Faraó, vemos que Faraó disse assim, eles têm tempo para cultuar, então vamos pôr mais trabalho. Se tens tempo para cultuar, então está faltando trabalho. E é o que isso que o Faraó faz. Ele aumenta o trabalho dessa gente. Estamos querendo cultuar a Deus no deserto, não está tendo tempo. Põe trabalho em eles. Llena de trabalho que já vão passar essa ganas de cultuar a Deus. Nossa esclavitud é um pouco diferente, irmãos. Nós não fomos escravizados. Nós outros nos escravizamos. Irmãos, a Bíblia diz que o trabalho não é algo malo. Foi criado por Deus antes mesmo do homem cair. Deus disse a Adão para cuidar desse horto. Mas o trabalho nos pode consumir todo o nosso tempo para Deus. Eu sou como sou líder de célula. Às vezes eu escrevo para um, por que não vim? Porque eu estava trabalhando, porque isso, aí não tem tempo para ir para a célula, ele não tem tempo para vir no culto, ele não tem tempo para ir nos eventos, ele não tem tempo para nada. Não tem tempo para nada. E aí quando tu vê, já nem vem mais. Porque o tempo, o trabalho, as coisas estão consumindo o tempo que era para ser para Deus. Para escutar palavras que Jesus tem para nos dizer. Pode ser que tu não concorde comigo. Pastor, você está... Eu quero que é muito o que tu está defendendo. Mas bem assim. Eu tenho que trabalhar, eu tenho as coisas para pagar. Eu tenho coisa para ter. Eu entendo. Pero a Bíblia nos diz outra coisa. Deus nos direciona o que realmente é importante para as nossas vidas. Tu crees que a Bíblia é a palavra de Deus? Quem crê aqui? Eu creio que todos creem, não? E a Bíblia nos diz em Mateus 6:33. Todos conhecem. Muitos aqui conhecem de cabeça. Buscar primeiramente o quê? O reino de Deus. E Jesus estava falando sobre coisas, as preocupações. Se tu vai ler um pouco antes, vai falar sobre as preocupações. A ansiedade que o povo tinha. Eu necessito comer, beber, vestir, como vou fazer as coisas? Jesus disse, não? Os gentiles buscam essas coisas. Busque primeiramente meu reino. E todas essas coisas, as preocupações, aquilo que tu necessita, eu vou añadir tua vida. Eu vou cuidar de ti. Então, Jesus põe prioridade. Ele põe prioridade em nossas vidas. Amados, que nós outros podemos ser como Maria. Como Maria. Não podemos deixar de servir, pero entender que às vezes a prioridade é escolher a melhor parte. Escolher a melhor parte. Às vezes corremos esse risco de estar, às vezes, aqui na igreja. Outro dia eu estava aí sentado atrás, estava em intercessão aí, e hoje comecei a mirar. Alguns aí, para cá, para allá e tal, e o pastor aqui predicando. Ele palavra
saindo da boca de Deus aqui. Deus usando aqui a vida do pastor. E aí, pra cá. E não é a primeira vez que eu vejo essas pessoas, às vezes está aqui preocupada com isso. Eu entendo, amados, necessitamos ter serviço. Mas nós outros não podemos só serviço, e às vezes estamos perdendo aquilo que Deus está falando. Estamos fazendo as coisas com auricular no ouvido e Jesus falando no salão. Estamos aqui. Que podemos parar, escutar. Jesus disse: Marta, Marta, tu estás inquieta e preocupada, pero só luna é necessária. Só luna é necessária. Repita comigo: só luna é necessária. Só luna é necessária. E Maria ha escolhido a melhor parte. E nada se lhe quitará. Jesus estava dizendo assim que as coisas vão passar, amados. Passarão nessa terra. Pero aquilo que Maria estava recebendo era eterno. Era para a eternidade. O que Jesus nos disse é para a eternidade. Porque a Bíblia diz que as suas palavras não passarão jamais. Nós outros passaremos. Pelas palavras dele não passará jamais. Então isso não será quitado, amados. Temos que ter prioridade. Marta estava indignada com sua irmã. Isso era até compreensível, porque ela estava servindo sola. Uma porque ela estava servindo sola e outra porque naqueles tempos uma mulher não poderia estar aí, sentada aos pés do maestro aprendendo. Nesse tempo não existia isso, não poderia. E ela já estava aí tendo uma oportunidade, Maria. E Maria viu que Jesus não havia dito nada. E Maria sabia que o ir Jesus era uma oportunidade extraordinária. E ela deu preferência em detrimento às demais preocupações. Imagina-te, amados, Deus, o próprio Deus, dentro de sua casa. Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder, que vindo aqui nessa terra, estava dentro de sua casa. Ela já entendeu, não pode perder isso. Não pode perder essa oportunidade que Jesus está aqui. Nos 2 anos esperando o Messias, a profecia havia se cumprido no Messias, e o Messias estava aí. Ela viu que não poderia perder essa oportunidade. Ela compreendeu que a presença do Senhor era mais importante em qualquer tarefa que ela tinha que fazer. Ao sentar aos pés de Jesus, ela demonstrou humildade e sede de aprender. Sede de aprender. Valorando a oportunidade de ouvir suas palavras, de estar em sua presença. Assim como hoje, amados, tu está tendo a oportunidade de escutar o que Jesus tem para ti. De estar em sua presença. É uma oportunidade para ti, para mim e eu estar aqui. Porque quando Jesus está destacando que Maria escolheu a melhor parte, Ele está nos direcionando. E Jesus nos invita a direcionar nosso coração para as coisas que realmente importam. O que realmente importa. Nosso relacionamento com Ele. A atenção com sua palavra. É o que realmente importa, amados. É o que é necessário. É o necessário. É o que nós outros necessitamos todos os dias, é o necessário, amados. Quando os discípulos, vendo Jesus orando, Jesus era um homem de oração. Vemos que ele subia ao monte, orava por la madrugada, subia sempre temprano, sempre nas primeiras horas do dia, Jesus estava orando. Interessante que quando Jesus barrava pela oração, começava o seu dia, vinha um endemoniado, Jesus solamente com uma palavra salia. Vinha um enfermo, Jesus sanava. E os discípulos, uma vez foram tentar expulsar um demônio, nada. Aí, lutando, não puderam. E aí os discípulos começaram, agora me foi a palavra, começaram a entender as coisas, vendo na percepção. Espera aí, Jesus passa tempo em oração, ora, barra
E em questão de segundos, soluciona. E nos outros aqui, tentando. Aí eles entenderam. Sabe o que eles pedem a Jesus? A única coisa que os discípulos pedem a Jesus: ensina-nos o quê? A orar. Amados, quanto mais tempo passamos na presença de Deus, buscando sua presença, menos as coisas deste mundo serão problemas. É mais fácil solucionar. Eles entenderam isso. Jesus orava, solucionava os problemas, não perdia tempo. Às vezes necessitamos estar mais na presença de Deus, buscar mais em oração ao Senhor. E solucionamos mais fácil. Teremos menos problemas aqui a solucionar, porque o Senhor entrará em nossas causas. Então Jesus nos chama. E a habitação de Jesus é que, em meio das atividades da vida cotidiana, nós outros não perdamos, nós outros não nos perdamos em las preocupações e ansiedade que nos alejam de Deus. Amados, as preocupações nos alejam de Deus. A Bíblia diz, se volve um pouquinho em Lucas capítulo 8, Jesus habla sobre a parábola do sembrador, que foi lançado a semilha. E essa semilha cai em vários suelos. Junto ao caminho, em meio das pedras, em meio dos espinos, não? Espinos? Las espinas, não? E a Bíblia diz que aqueles que caíram em meio dos espinos, aquele que recebe a palavra, pelas preocupações deste mundo, la ahogam, la matam. Então, amados, as preocupações nos alejam de Deus, sufocam, ahogam a palavra, aquilo que Deus está querendo te dar. Então, amados, Deus nos chama a viver na vida equilibrada, ponendo Deus em primeiro lugar. Confiando, quando ponemos Ele em primeiro lugar, que Ele confiando que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. E eu quero orar essa manhã. Ponga sobre os seus pés. Hoje quero orar por pessoas que estão aqui e Deus falou contigo através dessa palavra. Talvez tu estás como Marta, abrumada. Aí disse, abrumada, fui buscar essa palavra, abrumada. Não sabia, não conhecia. Aí abrumada no dicionário diz assim, agobiar, someter a grande pressão, excesso de peso, trabalho, preocupações, implicam um estado de saturação ou fatiga extrema. É assim que Marta se encontrava. Preocupações, excesso de peso, trabalho, estava bajo pressão. Talvez tu estás assim. Tu estás bajo pressão todos os dias. Tu estás agobiado com as preocupações do teu dia a dia. E eu quero orar por ti. Tu estás inquieto, preocupado por tantas coisas. E tu estás sobrecarregado. E hoje tu vai reconhecer isso. Porque eu reconheci que eu estava assim. Eu fui o primeiro a reconhecer. E tu vai vir aqui delante, vamos orar por ti. Tu vai entregar delante de Deus essas preocupações, essa sobrecarga. E tu vai começar hoje a priorizar. Poner as coisas em seu sítio. Porque Deus quer que tu realmente priorize o que é importante. A melhor parte, elige a melhor parte. Que está na presença de Deus. Porque, amados, senão vamos ser ahogados, vamos ser engolidos por essa correria, por esse lío todos os dias. Se tu não separa tempo para Deus, se tu não realmente se encontra realmente aos seus pés. Porque Maria estava aos pés de Cristo. Hoje é o dia de tu estar aos pés de Cristo. Poner aos pés de Cristo. Se humilhar, reconhecer, Senhor, eu quero estar
ouvindo tuas palavras. Eu quero, Senhor, estar aqui em tua presença. É isso que tu vai ser essa manhã. E tu vai entregar as cargas ao Senhor. Jesus disse: venir a mim todos os que estão o quê? Cansados, sobrecarregados. E tu vai hoje correr o jugo de Jesus, porque o seu jugo é suave e é leviano o seu fardo. Entrega ao Senhor hoje tuas cargas. Hoje tu vai delante do Senhor: Senhor, aqui está minhas cargas, Senhor. Eu quero, Senhor, elegir a melhor parte, que é estar em tua presença, escutar tua palavra. Senhor, buscar tua presença, porque eu sei, Padre, quando eu buscar o reino em primeiro lugar, as coisas serão añadidas em minha vida. E as palavras do Senhor é eterna, Senhor. Amados, em nome de Jesus, vamos orar. Vamos orar, pastor? Vamos orar por todos aqui, não? Eu vou orar aqui em coletivo. Tu vai apresentar diante de Deus todas as suas circunstâncias, aquilo que tem te preocupado, aquilo que tem agobiado a tua vida, teu coração, esse peso que tu estás carregando aí. Hoje tu vai apresentar diante de Deus. E Deus vai trazer o alívio. Deus vai trazer a paz, que só Ele pode trazer a paz, amados. A Bíblia diz que Ele, quando estamos em Ele, Ele traz uma paz que sobrepassa todo entendimento. Só Ele pode nos dar. O mundo tenta dar uma paz, mas a verdadeira paz, somente Deus pode nos dar. Em meio das circunstâncias, em meio das cargas que muitas vezes estamos carregando. Às vezes tu está dentro de um barco, dentro dessa tempestade. Está uma tormenta em tua vida. As olas vêm, os ventos são fortes, pero uma palavra de Deus, uma palavra de Jesus traz o que? Bonança. Vai acalmar a tua alma. Como todo dia o pastor estava falando, muitas vezes nossa alma, não? Está aí guerreando. Quando tu vai orar, tu está pensando é tua alma, pensando nas preocupações. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Tu vai acalmar a tua alma hoje. Tu vai dizer: alma minha, como o salmista disse, aquieta, alma minha, espera em Deus, espera em Deus. Tu vai dizer oi para a tua alma hoje: alma minha, espera em Deus, aquieta-te, aquieta-te. Oh Senhor, em nome de Jesus, quero apresentar, Senhor, a vida, Senhor, de meus irmãos aqui, Senhor, de tua igreja, Senhor. Oh Senhor, em nome de Jesus, tu palavra, Senhor, falou em nosso coração, Padre. Padre, talvez estamos assim, Padre, preocupados com tantas coisas. Estamos agobiados, Senhor, carregando pesos, estamos sobrecarregados com muitas coisas, Senhor. Pero hoje, Senhor, tu queres trazer, Senhor, o alívio, Senhor. Tu quer trazer, Senhor, a paz que eles necessitam, Senhor. Seus filhos aqui estão entregando, Senhor, diante de ti as preocupações desta vida. E que eles venham, Senhor, mirar solamente a ti, Senhor. Poner o Senhor em suas vidas como primeiro, Padre. Em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer sobre eles, Senhor, tranquilidade. Que o Senhor venha trazer sobre eles, Senhor, tranquilidade, Senhor. Bendice cada um aqui, Senhor. Quita, Senhor, todo o peso, Senhor. Quita, Senhor, tudo aquilo que vem, Senhor, que está carregando, Senhor. Em nome de Jesus, que vá, Senhor. Traga um tempo novo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, todas as cargas, Senhor. Aqui, Senhor, todas as preocupações, Senhor. Que possamos realmente priorizar, Senhor, o que é mais importante, Senhor. Em nome de Jesus, quita toda a carga, Senhor. Todo o peso, Senhor. Em nome de Jesus, todo o peso, Senhor. Em nome de Jesus, oh, Senhor. Quita, Senhor. A ella, esa es la buena parte que nunca será quitada.